Vamos ficar de pé para receber nosso pastor? Pode ser? E os homens vêm para cá, para orar pelo pastor. Os homens vão botar a mão nele aqui. Vem cá, pastor. Pode, isso, vem para frente aqui, pastor. Os homens vêm para frente, todos os machos do ministério aí, os alfa. Vamos lá. Não pode ficar nenhuma mão fora do ombro dele aí. Meus irmãos, quem teve aqui pela manhã? Alguém? Teve, né? Tem algumas pessoas que teve pela manhã aqui. Foi tanto poder de Deus derramado aqui, tanta graça, e não vai ser diferente agora à noite. Por isso que o nosso pastor precisa de intercessão, de oração, para que o Senhor, o Espírito Santo, guarde ele e o esconda realmente atrás da sua cruz. Isso, meus irmãos. Pai, nós te bendizemos pela vida do teu ministro, do teu ungido, um homem a qual o Senhor chamou para esta obra. Deus, quão grande está sendo o trabalho que o Senhor está fazendo neste lugar, nesta casa, através da palavra, através do exemplo, através da dedicação e fidelidade do teu servo. Senhor, continua guardando o teu filho, mantendo ele firme em tuas promessas, protegendo o lar do teu servo, a família. Não deixe ele ser abalado com algum mal na sua casa, com seus familiares. Não deixe que ele seja abalado, ó Pai, no seu trabalho, e nem tampouco no seu ministério. Guarda o teu servo, Senhor. Não permita o mal tocá-lo. E se por acaso o mal vier, Senhor, nós temos convicção que o Senhor, através do seu exército, dos seus anjos, estará protegendo e guardando o teu ministro. Assim nós choramos, confiando no poder da palavra, depositado no coração do teu filho, em o nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. Vem, meu pastor, servo de Deus vivo. Aleluia. Rapaz, se Moisés tinha um de um lado e outro do outro, e colocou o inimigo para correr, imagina com esse tanto de homem. Irmão, tem que ter fé. Obrigado. Sim ou não? Moisés tinha Arão e um do lado e do outro, segurando as mãos dele. O inimigo recuou. E se a gente tem homens assim valentes do nosso lado? Se tiver homens valentes, irmão, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá em Êxodo capítulo 33. Pela manhã, quem estava aqui pela manhã? Opa, tem aí uns que estavam aqui, uns remanescentes. A gente também entende, por isso que nós temos 2 cultos. Há pessoas que gostam do culto da manhã, outros gostam do culto da noite. E são oportunidades para que a gente realmente possa ter essa ministração. Na manhã, eu estava falando sobre justamente você não ser lugar de visitação, mas você ser lugar de habitação. Que Deus não possa se vir te visitar. Que Deus possa vir achar morada na sua vida. Tem muita gente que Deus chega e visita a casa dele. Visita ele no dia de domingo, num culto especial, num aniversário da igreja, numa campanha, num propósito. E essa pessoa é impactada num determinado dia, porque o Senhor naquele dia o visitou. Aí eu estava falando aqui pela manhã, por que isso acontece? E a gente sente essa presença de Deus em alguns cultos e em todos não. Sendo que no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que o Senhor visitava os seus. Mas no Novo Testamento ele veio morar conosco. Se no Velho Testamento ele visitava e os homens obedeciam, imagine hoje que o Senhor habita em você. Então é muito mais sério. E eu até brinquei, eu falei, olha, eu falava antigamente que quando eu chegasse no céu eu ia falar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Como é que era sentir a Deus naquele tempo? E uma vez Deus falou para mim, não, você vai falar, eles que vão perguntar para você, o que é ter Deus dentro de você o tempo todo? Porque você ter Deus o tempo todo, irmão, é você ouvir Deus sempre que você precisa. Porque na realidade Abraão ouviu Deus 33 anos depois que Deus foi falar com ele novamente. Você já imaginou isso? Agora, e você que tem Deus dentro de você, morando dentro de você? Você tem oportunidade de estar falando com Ele todos os dias. Você já imaginou que você pode dormir com Ele, acordar com Ele, comer com Ele, ir para o trabalho com Ele, estar com Ele todo o tempo? Porque Ele escolheu morar em nós. Você já reparou que Ele mora dentro de você? O vaso é de barro, mas a excelência e a glória é dEle. Olha para essa pessoa que está do lado, diga assim, o Senhor mora dentro de você. Sabe, diga para ele, sabe aonde que é o endereço de Deus?
dentro da tua vida. O Espírito Santo mora dentro da tua vida. Gente, o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. A gente muitas vezes está procurando Deus em tantos lugares e Deus está dizendo assim: eu moro dentro de você. Agora, eu pela manhã falei sobre isso, habitação, né, e visitação. Eu não quero ser visitado, irmão. Se um culto desse já começou com um louvor desse aqui, o que aconteceu aqui no louvor pode acontecer diariamente na nossa vida, sim ou não? Sentir a presença de Deus, estar em Deus, isso é maravilhoso. Agora, o mais difícil é ver pessoas que quando o culto acaba de domingo, ele volta a ter uma vida normal, parecendo que ele nunca teve Deus na vida dele. Isso é o que mais nos dói. Porque viver com Deus, irmão, é andar com Deus, é saber que Deus está presente na tua vida. O culto daqui a pouco, o coletivo acaba, mas o meu individual continua. A igreja física, a parede, fecha as portas, mas a igreja espiritual continua aqui dentro, incendiando a minha vida. Eu vou para o meu lar, vou deitar, mas o Senhor vai estar comigo. Vou dormir, o Senhor vai estar comigo. Vou acordar, o Senhor vai estar comigo. E o que é melhor? Amanhã eu vou levantar e Ele vai levantar comigo. E Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. E agora eu quero falar com vocês algo muito importante. Por quê, pastor? Se eu sou morada de Deus, eu preciso discernir em Deus o que é poder e o que é presença. Porque quando nós viemos para uma igreja, principalmente evangélica, que você chega na igreja evangélica, a gente fica encantado com o poder de Deus. Mas nós precisamos aprender e diferenciar o que é poder e o que é presença de Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo 33, verso 14 e 15. E eu quero aqui destrinchar um pouco com você sobre essa mensagem que possa falar o nosso coração. Por que tem pessoas que são impactadas, mas eles vivem de momentos? Tem pessoas que por algum tempo eles ficam cheios de Deus. Eles vivem por período, depois outros períodos eles estão vazios, fracos, desanimados, não conseguem mais romper. São pessoas que não conseguem mais enxergar o que Deus tem. Então justamente nós vamos discutir um pouco aqui hoje, através da palavra, o que é isso? O que é a presença que transforma a minha vida? Então eu preciso entender isso. Êxodo capítulo 33, verso 14 e 15 vai dizer assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Irá a minha presença contigo. Verso 15. Então lhes disse: foi fraco, só alguns leram. Eu acho que alguns estão meio com medo. Você está com medo? Não tenha medo da presença de Deus. A presença de Deus está declarando ali pela palavra, vai te trazer paz. Vou repetir, a presença de Deus vai lhe trazer paz. A presença de Deus vai te trazer paz. Quanto mais Deus estiver contigo, mais paz você vai ter no teu coração. Até no meio das aflições, das lutas, das adversidades, você vai sentir paz. Pastor, me prova isso. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Entraram dentro de uma fornalha, sim ou não? E eles entraram, fizeram o que lá dentro? A Bíblia vai dizer que eles estavam fazendo o que? Agoniados. A Bíblia diz que eles estavam passeando no meio do... Mas quem estava com eles? Jesus. Deus estava lá com eles. Então eles sentiram paz. Até na adversidade, quando Deus está com você, você vai sentir paz. Daniel entra dentro da cova dos leões. Os leões estavam famintos, mas os leões não podem tocar em Daniel. Daniel deita no meio deles, porque Daniel tem paz. Porque quem está com Daniel lá dentro daquela cova? O Senhor. Quem está contigo? Você não vai carregar só poder, você vai carregar a presença de Deus contigo. E é por isso que o Senhor disse a Moisés: ei, a minha presença irá contigo. E Moisés vira e diz para o Senhor: se a tua presença, ele não diz, se o teu poder não for comigo, não me faça sair daqui. Se eu não mostrar a minha capacidade, a minha autoridade, o meu poder, o Senhor não me tire daqui. Não, ele disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Então ele não pediu poder, ele pediu o quê? Presença. Pai,
aqui estamos. E eu quero pedir ao Senhor, abra o nosso entendimento agora. Dai-nos conhecimento desta palavra. Se revela a nós a cada dia. Essa palavra se manifesta sobre nós continuamente. Mas nós não queremos somente, Pai, ser um leitor. Nós queremos viver a revelação desta palavra. E essa palavra, Pai, ela precisa ser revelada àqueles que têm entendimento. E eu quero pedir ao Senhor agora, nos dá entendimento, nos dá revelação da Tua palavra. Nós precisamos sair desse estado, onde muitas vezes nós achamos que eu não tenho presença. E muitas vezes, se eu estou contigo, o Teu poder não está comigo. Senhor, o que eu quero é Tua presença na minha vida. Me ensina a ser totalmente dependente. Me ensina a viver contigo. Me ensina a andar contigo. E entender que a Tua presença está na minha vida. E o Teu nome será glorificado. Eu declaro, Pai, ser bem-vindo a esse lugar. Como foi declarado por esta canção, nós somos Sua igreja. Nós somos Sua casa. O Senhor tem lugar aqui. O Senhor habita aqui. O Senhor não tem lugar de visitação. O Senhor tem lugar de morada na nossa vida. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, existe algo muito sério que nós precisamos entender nesses dias. A presença de Deus você não sente. A presença de Deus você conhece, você experimenta. Escute algo. Tem gente que está esperando sentir um arrepio. Tem gente que está esperando sentir um toque. Eu não senti tocado ainda para fazer algo. Você precisa entender que a presença de Deus é algo muito mais do que um toque. Ele é dentro de você. Você vai experimentar Deus a cada dia. O que você sente é o poder dele, mas o que te transforma é a presença dele. Alguém só pode ser transformado quando alguém carrega e anda com essa presença de Deus. Ninguém jamais vai ter mudança de vida se a presença de Deus não estiver com essa pessoa. Há pessoas que chegam na igreja, há pessoas que sentam no banco, há pessoas que são tocadas na igreja, há pessoas que choram, há pessoas que sentem emoção quando chegam no culto, diz: nossa, essa palavra me tocou. Ela toca muitas vezes nas pessoas, mas as pessoas não têm transformação de vida. Porque quando elas saem daqui, elas continuam sendo as mesmas pessoas. Ela sente o toque, ela sente o poder, mas ela não passa a viver com Jesus. E quem não passa a viver com Jesus não vai ter mudança de vida. Por isso, mais do que transformação, é andar na presença dele. Por isso há cultos que são cheios de movimento, mas sem encontro nenhum com Jesus. Há pessoas que caem no poder, mas levanta falando mal dos outros. Há pessoas que dizem que estão cheios de Deus e são capazes de falar do seu próprio irmão. Como que alguém diz que tem Deus e não respeita nem o seu irmão e é capaz de falar dele? Por isso nós estamos vivenciando essa confusão de muitas vezes a gente não entender o que está acontecendo no meio das pessoas evangélicas, que se diz evangélico, vem para a igreja, mas não há uma mudança de vida. Pessoas que vivenciaram poder, mas não têm uma presença de Jesus sobre a sua vida. Por isso, queridos, o poder te empolga, mas a presença te transforma. Quanto mais você se alinha com Jesus, quanto mais você vive com Jesus, quanto mais intimidade você tem com Jesus, mais Jesus vai mudar a sua vida. Não é porque eu frequento uma garagem que eu vou me transformar num carro. Não é porque eu frequento uma igreja que eu vou ser filho de Deus. Tem gente que está frequentando uma igreja, e porque está frequentando uma igreja, ele está dizendo: eu sou filho de Deus. Não, para ser filho de Deus, tem que ter o mesmo sangue que o dele. Tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança de caráter, tem que ter posicionamento, para que a gente possa entender o que é viver com ele. Por isso o Egito viu o poder de Deus nas pragas, mas Moisés conheceu a presença de Deus no monte. Conhecer o poder de Deus e algumas ações do que Deus é capaz de fazer é maravilhoso, mas é no lugar secreto que Deus vai se manifestar a você, para que Ele se revele a você com a presença dEle na nossa vida. Queridos, o poder libertou o povo, mas foi a presença que formou um líder.
É a presença dele que vai mudar a nossa vida diária. Quanto mais você vive com Jesus, quanto mais você tem intimidade com Jesus, mais a presença dele vai se manifestar sobre a sua vida. Então hoje, o Espírito Santo quer nos lembrar algo. O que, pastor? Mais do que mover o ambiente, ele quer habitar o coração da sua vida. Porque se alguém não ali sentir a presença de Jesus, só o poder não vai mudar a nossa vida. Tem gente que é tocado num culto, mas quando sai daqui para fora, ele continua do mesmo jeito. Quantas pessoas são tocadas num culto e quando sai daquelas portas para fora, continua vivendo do mesmo jeito? Agora tem uma coisa, eu não conheço ninguém que teve um encontro com o Senhor, com Jesus, e a sua vida continuou do mesmo jeito. Porque quando Jesus encontra com você e você encontra com Ele, e você começa a andar com Jesus, a transformação de vida. Há ou não há? Por isso existem algumas lições que eu e você precisamos aprender nesta caminhada. Qual é a primeira, pastor? O poder impressiona, mas a presença revela. O poder muitas vezes vai esconder coisas que eu tenho dentro de mim, que os outros não vão ser capazes de saber, mas é a presença que revela quem eu sou. Porque no altar é quem vai revelar quem eu sou de verdade. Porque muitas vezes, irmão, por orar por você e Deus curar, por fazer algo através da minha vida, do Senhor na minha vida, Ele usa vasos, irmão, que são imperfeitos, sim ou não? Eu e você somos imperfeitos, Ele não usa porque nós somos bons. Quem é bom é Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle. Muitas vezes Ele nos usa pela misericórdia dEle, e ao nos usar nós achamos que nós somos alguma coisa. Mas irmãos, a nossa vida só vai mudar andando com Ele. Por isso Lucas capítulo 5 verso 17 vai dizer assim: e o poder do Senhor estava com Ele para curar. O poder curava, libertava, orava ali, transformava o ambiente, mas muitos voltavam para casa sem conhecer a Jesus. Quantas pessoas foram curadas no passado, mas não tiveram encontro nenhum com o Senhor? Vou te dar um exemplo claro. Lembra dos 10 leprosos? Eles tiveram um encontro com o Senhor? O Senhor não disse para ele: vai lá e vai ao sacerdote. E ao retornar, ao fazer a curva, ao ir ao sacerdote, a Bíblia não diz que os 10 foram curados? Sim ou não? Eles sentiram o poder de Deus? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que quantos voltaram? Só um. Ei, 10 foram curados, e um, quando volta, ele recebe salvação. O que é isso, pastor? Ele recebe o encontro e a oportunidade de andar com Jesus. Porque você entende que milagre não é tão importante quando você entende que andar com Jesus é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa receber aqui. O milagre é bênção na nossa vida, mas é consequência de quem anda com o Senhor e quem tem a presença do Senhor. Por isso eu preciso entender: o poder curava, libertava, transformava o ambiente, mas muitos voltavam para sua casa sem a presença do Senhor em sua vida e sem conhecer o Senhor. Marcos 5 verso 30 vai dizer: a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e ela sentiu o poder dele. E a Bíblia vai dizer assim: mas Jesus perguntou: quem me tocou? Ela não queria se manifestar, mas Jesus vira e disse: quem me tocou? O poder muda a situação, mas a presença de Deus muda o coração, muda as suas atitudes e muda os seus atos. Irmão, só frequentar uma igreja não vai mudar a nossa história. Mudar a nossa história vai ser mudar e andar com Jesus. Por isso Lucas 10, verso 17 ao 20, os discípulos voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem. Jesus vira para eles e diz: não se alegrem com isso, alegrem-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eis a presença que habita em vocês. Presença de Deus vai nos trazer muito mais paz. Irmão, até no meio da adversidade, eu não sei você, quantas adversidades eu já passei, mas no meio da adversidade, só de sentir que a presença de Deus estava comigo, não precisava ver algo, precisava senti-lo.
Porque Abraão, quando recebeu o chamado, escute algo, Abraão recebeu o chamado, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo. A diferença não é eu ver, a diferença é eu saber quem está indo comigo. Quando Deus está com você, você não precisa ter certeza para pegar. O que você precisa ter certeza é se Ele está com você. Até porta fechada vai se abrir. Até céu fechado de bronze vai se manifestar a glória de Deus. Porque quando você tem certeza, Deus se manifesta sobre a tua vida. Porque muitas vezes nós estamos dentro de um barco e o poder vai ali nos impressionar. Veja que Jesus está chegando perto do barco. Ali os discípulos, tem 12 discípulos ali dentro. O Pedro olha para aquela situação e diz, pensando que era um fantasma. Jesus diz, pode vir ter comigo. Pedro sai do barco ou não sai? Ele impressiona ou não impressiona todo mundo quando ele começa a andar sobre as águas? Mas quando ele tira os olhos de Jesus, o que acontece com ele? Ele afunda, sabe por quê? Porque quando você tira os olhos de Jesus e deixa de andar com Ele, não tem poder nenhum que te segura. Só nos sustenta quem anda com Ele de verdade. Só pode nos sustentar a presença dEle. Se estamos de pé, porque a presença dEle está conosco. Se estamos vivos, é porque a presença dEle tem sido a causa de nós não sermos consumidos. O que eu tenho que pedir é que a presença dEle esteja diariamente na minha vida. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus pode passar por qualquer um, mas a presença de Deus só pode permanecer onde há intimidade. Se não há intimidade, irmão, não vai ter manifestação da glória de Deus. Algumas vezes eu já falei aqui, querido, quantas pessoas aqui foram ídolos no passado de alguém da mídia, e você tinha disco, você tinha pôster, você sabia o que o cara comia, você sabia o que o cara bebia, você sabia o que ele gostava, e você era um ídolo. Alguns tinham aqui na parede, assim, estampado, aquele bando de pôster que se comprava antigamente, que hoje nem revista tem mais. Mas tem gente aqui que eu tenho certeza de falar assim, levanta a mão, alguns, não. Mas que tinha gente aqui que tinha os seus ídolos, tinha. É ou não é? Tinha os seus ídolos. Quantas pessoas aqui, irmão, e era cada mau gosto. Que só a mão de Jesus nem fala, irmão, porque senão a gente vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, como eu era cafona. É ou não é? Era cada ídolo, irmão, que a gente tinha, que a gente olha e fala, meu Deus, que lugar que o Senhor me tirou. Mas engraçado, irmão, se você fosse chamado em algum lugar para falar daquele ídolo seu, você ia lá e perguntasse, o que ele gosta de comer? Você, o que ele gosta de beber? Isso. Que número de calça? Sim. Qual a roupa que ele gosta? Isso. O que ele gosta de fazer? Isso. Você sabia tudo sobre ele, sim ou não? Mas ele não conhecia nada sobre você. Tinha gente que morria pelo seu ídolo. Tinha gente que comprava passagem, dormia na fila, dormia de um dia para o outro, porque tinha que ir lá para ficar perto do palco, para ver o seu ídolo. Tinha gente aqui que fazia loucuras. Mas tem gente também que na igreja não é diferente. Tem gente que sabe tudo sobre Jesus, conhece tudo sobre Jesus, e Jesus está dizendo assim, mas eu mesmo não conheço nada sobre você. Você é alguém que lê a Bíblia, você é alguém que sabe de mim, mas ainda não me deu a oportunidade de viver contigo. Não adianta você ser um adorador meu, se você não me der a oportunidade para mim viver com você. A intimidade vai além das coisas. Eu não posso dizer que eu sou amigo de alguém, se eu não passar a viver intimamente com aquela pessoa. E a gente quer dizer que nós somos amigos de Deus, filhos de Deus, se nós temos medo de Deus. E você precisa entender, o poder de Deus pode estar onde Ele não habita. Como assim, pastor? 1 Samuel capítulo 4, verso 3 ao 11, Israel levava a arca para o campo de batalha. Eles pensaram, a arca vai nos dar a vitória, porque a arca representava a presença de Deus. Mas eles iam na batalha e chegaram lá na batalha, perderam a batalha. Por quê, pastor? Porque tinha um símbolo de poder, mas não tinha a presença de Deus. Há pessoas que têm o símbolo do poder, mas não carrega a presença de Deus.
Juízes 6, verso 20 vai dizer: Sansão não sabia o que o Senhor já tinha se retirado dele. Sansão não imaginou, e Sansão continuava fazendo proezas. Ele ainda se movia, ainda lutava, mas a presença de Deus já tinha ido embora. O que tem de gente na igreja, mas ainda não sabe que a presença de Deus já foi embora há muito tempo, e a gente não quer gerar intimidade. Hoje eu falei lá na sala da escola de servos, nós estávamos conversando. Teve um momento que Moisés foi para um monte, a glória de Deus tomou conta da vida dele, e ele teve que botar um véu sobre o seu rosto. Por quê, pastor? Porque as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque a glória de Deus se manifestava na glória da vida dele. Imagina, irmão, você ter que usar um véu, porque para não refletir sobre a vida do irmão de tanta glória que tinha. Só que teve um momento que essa glória foi embora. E Moisés tirou o véu? Não. Moisés continuou com o véu, para que o povo não pudesse ver que a glória já tinha ido embora. Porque muitas vezes a gente quer continuar com o véu, mostrando uma santidade que a gente não tem mais, mostrando uma vida que a gente não tem mais, de busca e de determinação. Existem coisas da nossa vida que nós precisamos continuar acendendo a chama do Espírito de Deus em nós. Nós precisamos entender, o poder se manifestou, o povo ali olhava e via, contemplava tudo aquilo, e a gente precisa entender, a glória de Deus precisa continuar sendo acesa em nós, e quem é responsável por isso é o pastor, é a igreja, não somos nós somos diariamente responsáveis por aquilo que Deus nos confiou, colocar lenha sobre o nosso altar, ter mais intimidade com o Senhor, buscá-lo ainda mais. Pastor, mas os tempos são difíceis, pastor, as pessoas não estão querendo nada. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de mim. O problema é que a gente está querendo viver a vida do outro, se a gente não está vivendo nem a nossa vida. Pastor, os outros não querem, eu não quero saber do outro, eu quero saber da minha vida. Eu quero saber da minha intimidade, da minha busca. Se o outro não quer, eu vou vivenciar o que Deus tem para mim. Eu preciso buscar em Deus justamente aquilo que o Senhor precisa fazer, porque não adianta eu continuar fazendo para mostrar para os outros aquilo que eu não carrego, que é a presença dEle. Porque eu preciso a cada dia. Você pode continuar fazendo o que sempre fez, mas nem sempre a presença vai ser igual na sua vida. Eu não sei você, irmãos, mas tem dia que a gente olha e ora e busca, e a gente lê. Quem é pregador aqui sabe o que eu estou falando. Tem dia, irmão, é o que eu falo. Ontem até a irmã me perguntou, a irmã Emanuele falou assim: pastor, mas todo dia que o senhor vai pregar, o senhor tem que preparar a mensagem? Sim, minha filha, porque a gente tem que saber do céu aquilo que Deus está querendo alimentar a igreja. Não é algo que eu chego aqui, Senhor, eu tenho tanta pregação, o que eu vou pregar hoje? Eu vou pregar o que eu preguei há 3 anos atrás, talvez o povo nem lembra mais. Pode ser que Deus possa mandar eu pregar uma mensagem de 3 anos, 2 anos, 1 mês atrás? Pode ou não pode? Pode, porque se Deus está querendo repetir, é porque a gente não aprendeu o que a gente precisa saber. Mas também a gente precisa entender que Deus sempre quer falar conosco. A presença dEle precisa ser diferente. E a gente precisa viver algo extraordinário, onde depender de Deus é algo muito mais sério. Por isso Mateus 7, 22 e 23 vai dizer o seguinte: Senhor, não profetizamos no teu nome? Não expulsamos demônios no seu nome? E Jesus lhe disse: nunca vos conheci. Eles sentiram o poder, mas nunca conheceram a presença. Você já imaginou o tanto de gente que está fazendo a obra de Deus, mas não tem Deus? Você já imaginou o tanto de gente que está profetizando, mas não é Deus que está falando? Você já imaginou o tanto de gente que está dizendo que é Deus, e Deus está dizendo assim: eu nem estou aí mais? Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas em manterem o mesmo padrão, e Deus está dizendo: eu estou querendo intimidade com você. Eu perdi o lugar de relacionamento na tua vida, eu perdi o lugar de busca da tua vida. Eu preciso que você entenda, Deus não te chamou apenas para ser usado, mas para ser achado por Ele, no lugar de intimidade. O poder usa as pessoas, mas a presença transforma você em filho. A presença dEle vai fazer mostrar a você que você não é só um instrumento, mas que você é filho dEle, você é servo dEle.
E você sendo servo, usado ou não, a glória é dele, o louvor é dele. Porque quando nós estamos aqui buscando ao Senhor, não importa quem vai ser usado, importa que a presença dele se manifeste. Nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para sentir o toque dele, para dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, queridos, muitos hoje estão vivendo de dons, mas não da presença e da comunhão. Falam com autoridade, mas não com comunhão. Queridos, nós aprendemos aqui com o pastor André, que é judeu. Ele falou: olha, João Batista veio preparar o caminho. E a igreja hoje no Novo Testamento veio preparar o caminho. Nós estamos preparando o caminho para o Senhor, sendo que a igreja está vivenciando tantas situações absurdas, tantas coisas que estão envergonhando o nome do Senhor, porque as pessoas que dizem que carregam a presença de Deus, as pessoas que carregam a presença do Deus Todo-Poderoso, muitas vezes não estão testemunhando daquilo que é verdade, e as pessoas estão se chocando, porque as pessoas querem mostrar aquilo que não são de verdade. E nós precisamos entender, queridos, agem com poder, mas perder o relacionamento. Eu não posso perder o meu relacionamento com Deus, se não for viver com Ele diariamente. Deus não quer ter só uma vida com você, Deus quer andar com você como pai, como filho, e como alguém que te abençoa. Eu estava falando também na escola de servo hoje. Uma das características, guarde isso na tua vida, uma das características de alguém quando era escravo, é quando a sandália dos pés daquela pessoa era retirada. Todo escravo andava descalço. Todo escravo andava descalço. Quando o filho pródigo estava chegando em casa, qual foi uma das primeiras coisas que o pai preparou? Sandália nova, roupa nova, anel novo. Porque o pai estava dizendo: vou te tirar da vida de escravo e vou te trazer para a vida de filho de Deus. Quem entende isso, entende que o relacionamento é muito maior do que aquilo que nós buscamos, que são as bênçãos. Enquanto nós estamos preocupados com a bênção, Deus está preocupado com a restauração da nossa vida. Porque Deus está querendo nos calçar para que você entenda que esse relacionamento vai gerar algo em você. Muitos dizem: quero morar no céu, quero viver com Deus para sempre. Mas na verdade, que o céu não será um lugar de adaptação para quem não aprendeu a amar a presença de Deus aqui. Lá no céu você não vai ter um lugar, olha, lá vai ter o berçário para quem não viveu com Jesus lá na terra. Não, lá não vai ter berçário. Lá vai ser um lugar de adoração, mas para quem viveu e andou com Ele aqui. Deus está te ensinando aqui, porque lá nós vamos reinar com Ele. Quem não vive com Ele aqui, como é que quer viver com Ele lá? Você precisa entender, a eternidade apenas não continua aquilo que você começou antes, Ele continua o que você está vivenciando hoje. Deus está querendo ser teu Pai eternamente. Agora, para isso Ele está vivendo aqui. Se não buscarmos comunhão com o Pai nesse tempo, como desejamos a sua presença para sempre? Não tem como desejarmos a sua presença para sempre se eu não vivo com Ele aqui. O Deus que nós buscamos parece ser tão distante, o Senhor que nós amamos parece ser tão distante. Meu irmão, tem hora que choca a gente quando as pessoas olham e Ele diz para você chamá-lo de Pai. Quantas vezes a gente está na igreja e parece que Deus está tão longe de nós. O céu não é um prêmio para os religiosos, é a continuidade da vida daqueles que andam com Deus hoje. O céu não vai ser assim: ó, tu está sendo coroado aqui porque você foi bonzinho lá. É quem anda com Ele aqui vai ser coroado lá, mas porque você já é filho aqui. Você sendo filho aqui, o céu vai ser o nosso lugar de promoção. Abraão foi chamado amigo de Deus. Tiago 2,23, porque cultivava relacionamento. Irmão, você precisa entender o que é isso. A Bíblia vai dizer que Abraão saía da tenda e esperava. Deus ficou 33 anos sem falar com Abraão. E Abraão entendeu quando os anjos estavam vindo. Ele preparou tudo para justamente receber aqueles anjos e entender que era a presença de Deus que estava vindo falar com ele. Agora, gente, imagine alguém que no Velho Testamento esperava a presença de Deus vir. Hoje não,
Ele mora em você. Você não precisa esperar Ele vir e tentar adivinhar quando Ele vai chegar. Ele já está dentro de você. Antes nós tínhamos uma arca de madeira, e essa arca de madeira ali representava a presença de Deus. Hoje não, a arca sou eu e você. Antes os homens precisavam colocar 12 pedras para representar as 12 tribos. Deus pegou 12 homens e botou Deus dentro deles. As 12 pedras são representadas por 12 discípulos. 12 discípulos que marcou a geração de 12, passou para quantos? Multiplicou, e multiplicou por quê? Porque a presença de Deus estava sobre eles. Então, queridos, Enoque andou com Deus e foi levado, e ele não apenas conhecia sobre Deus, mas conhecia a Deus. Você não pode só conhecer sobre Deus, você precisa conhecer quem é Deus. O Senhor virou para os discípulos e disse: o povo, quem diz o povo que eu sou? E eles disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outro diz que tu és Isaías, outro diz isso, outro diz aquilo. O Senhor vira e diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? É fácil falar do que o outro fala, mas eu quero saber se vocês me conhecem de verdade. Aí Pedro surpreende. Pedro vira e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele entende que sem a presença de Cristo não tem nada, não tem homem nenhum que fica de pé. O interessante é que tem um momento que Jesus ainda bate, irmão, porque Jesus nos confronta, Jesus mexe conosco, e tem um momento na multiplicação dos pães, Jesus multiplica os pães, os peixes, alimenta todo mundo. O povo no outro dia vai lá, porque está querendo ser alimentado. Tem um bando de gente que está vindo para Jesus, não é porque Jesus quer ser presente na vida dele. As pessoas estão querendo Jesus porque Ele quer dar carro, casa, dinheiro, casamento, o emprego. As pessoas estão querendo Jesus porque querem ser alimentadas. E Jesus sabe, conhece de nós, sabe ou não sabe? Ele sabe de tudo. O povo chegou lá, Jesus já foi logo batendo. Vocês estão querendo aqui o quê? Vocês vieram aqui foi para encher o bucho de vocês. E Jesus logo desceu, logo cajado. Aí Pedro, irmão, teve dó. Jesus: Senhor, tu está pegando pesado. Jesus disse: ah, é? Eu estou pegando pesado? Esse povo está querendo encher o bucho, Pedro, mas eu estou querendo que eles me conheçam. Você está com dó deles, Pedro? Vá com eles. Aí Pedro fala uma frase que muitos de nós trocamos, que nós falamos assim: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Porque nós aprendemos assim: para onde iremos nós? Parece que Deus é um lugar. Mas Pedro vira e quebra tudo. João 6,68. Para quem iremos nós? Porque só tu é que tem palavra de vida eterna. Ei, Pedro não diz para onde, não é o shopping, não é uma fazenda, não é o lugar que você gosta, é quem anda comigo que faz a diferença. Pedro entendeu que quem anda com Jesus é que vive novidade de vida. E Pedro disse: para quem eu vou, se só o Senhor é quem tem palavra de vida eterna? Querido, Jesus é uma pessoa e Ele quer habitar em você e quer que você entenda que é nele. Por isso que em João 14 ele também vai dizer: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai. A gente diz vai, porque ele estaria dando um endereço errado, mas só pode ir a Jesus se for só pode ir a Deus através dele. Então ele diz: ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. O problema nosso é que nós não conhecemos nem aquilo que nós vivenciamos. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece essa verdade, se você conhece esse caminho, se você conhece essa transformação na sua vida e você anda com ela, essa verdade te liberta. Então você precisa entender: eu sou o caminho. É no entanto que Filipe diz: nos mostra o Pai. O Senhor diz: meu amigo, eu estou convosco há tanto tempo, e tu está pedindo: me mostra o Pai.
Tem gente que está na igreja. Senhor, eu queria tanto te conhecer. E Jesus está dizendo, eu estou com você todos os dias. Eu moro na tua vida. Eu estou à porta e bato. E você não está entendendo que eu sou o Senhor da tua história? E você está querendo o quê? Muitos querem o céu, mas não querem o altar. Muitos querem a glória, mas não querem a comunhão. Querem a eternidade, mas fogem da presença. Mas o céu é um lugar para amigos de Deus, não para aqueles que são admiradores dele. Por isso o Senhor disse, eu não vos chamo mais servo, mas te chamo de amigo. Eu não sei você, quando você começa a fazer uma amizade com uma pessoa, e é uma identificação, até pelo telefone a pessoa conhece quando você não está legal. Você até quer disfarçar, você liga, e aí eu falo, Pai do Senhor, irmão Sandro, tudo bem? Estou ligando aqui para te desejar um bom dia. Se o Sandro é meu amigo e é meu amigo íntimo, o irmão Sandro vai virar, oh, bom dia pastor, tudo bem? Aí eu vou dizer, está tudo bem, mas eu estou do outro lado, ele está vendo a minha face? Não, mas só do meu falar ele vai dizer assim, está tudo bem pastor? Aí eu vou dizer, não amigo, está tudo bem. E ele vai dizer, não está bem. Eu sou seu amigo. Eu te conheço. Eu sei quando você está bem. Eu sei quando você está passando por lutas. Eu te conheço de verdade. Assim também é o Espírito Santo que mora dentro de você. Você pode até tentar fingir, mas ele é teu amigo. E ele te chama de amigo. Por mais que você demonstre aqui fora um sorriso para as pessoas, oi, shalom, a paz, oh, que Deus te abençoe, como é que você está? A gente tenta disfarçar, a gente tenta mostrar um sorriso, oh, aleluia, como é que você está, irmão? Ah, bênção pura. Quando o amigo bate o olho em nós, ele diz, você não está bem. E o Espírito Santo de Deus também está batendo o olho em você e está dizendo, eu sei, eu te conheço. Antes de você sair da sua casa, eu já tinha feito um raio-x da tua vida. Eu sei tudo o que você está passando. Eu sou seu amigo. Eu quero te trazer paz. Mas o problema é que você não quer abrir teu coração para quem quer ser seu amigo de verdade. Você quer poder, mas não quer relacionamento. Por isso, quem não se apaixona por Deus aqui, não vai se adaptar na eternidade com Ele. O relacionamento com Deus não começa depois da morte, começa no secreto. E quem não tem secreto, não tem intimidade. Eternidade não é apenas a extensão da intimidade de construirmos aqui na terra. A eternidade é a extensão de tudo aquilo que eu construí aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso a vida eterna começa quando Jesus passa a viver em nós. João 17:3, põe aí para mim por favor, João 17:3, olha o que diz João 17:3, para que eu e você possa entender, porque eu preciso que você entenda que viver com Cristo é muito além do natural, é além das situações humanas, para que eu possa entender que aquilo que eu vivo com Cristo vai me levar a um nível muito maior com Ele. João 17:3 vai dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, porque o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Mas primeiro eu tenho que conhecer. Conhecer de ouvir falar? Não, conhecer de andar com Ele. Conhecer de viver com Ele. Por isso, querido, Moisés não queria a promessa. Moisés queria a presença. Êxodo 33, verso 14 e 15 que nós lemos, quando está dizendo, disse-lhe Moisés, o Senhor disse, eu enviarei um anjo diante de ti. Mas Moisés responde, não Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. O Senhor garante mandar um anjo com ele. Moisés quer anjo? Moisés quer o quê? A presença de Deus. Queridos, o povo queria a terra, Moisés queria o dono da terra. O povo queria Canaã, Moisés queria Deus de Canaã.
O que você está querendo na tua vida? A confusão que você está vivenciando é porque está faltando mais intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade, Deus te traz descanso até no meio das tribulações. Até no meio das adversidades, Deus te traz descanso. Você entende que Deus está te levando e te conduzindo no meio das lutas. Por quê, pastor? Tem gente que busca a mão de Deus, mas Moisés buscava o rosto de Deus. Tem gente que quer o favor de Deus, mas jamais a presença de Deus. E eu preciso que você entenda, esse mês de novembro está acabando o ano. Eu pergunto para você, como é que está a tua vida espiritual? Tem muita gente culpando os outros, culpando a igreja, culpando o pastor, culpando irmão, culpando irmã, culpando pessoas, dizendo que não quer mais. Mas deixa eu te falar, o problema não está em pessoas, está em nós. Você não se relaciona com Deus, você não busca Deus, você não consagra mais a sua vida, você não tem mais momento de intimidade, você não tem mais busca com o Senhor, você não gera mais nada com Ele, e você está querendo dizer que Deus é culpado de quê? Se Ele está prometendo descanso para mim e para você, Moisés tinha entendido, o poder abre o mar, mas a presença faz você andar em terra seca. Você precisa entender, o poder traz milagres, mas a presença traz descanso. Eu posso viver milagre, mas não ter paz dentro de mim. Mas se eu tiver descanso, até na adversidade, eu vou cantar, eu vou declarar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus disse, minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Que isso, pastor? O poder agita, a presença calma. O poder movimenta, a presença te traz paz. Isso é contra, pastor, poder jamais. Só que não adianta ter poder e sair daqui sem paz. Não há nada melhor quando você tem presença e tem poder. E a Bíblia vai dizer, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso ter um equilíbrio na minha vida. Eu preciso de poder, mas também preciso de presença de Deus. Eu preciso de presença, mas também preciso de poder. Por quê? Porque a presença que transforma, não o poder que transforma. Segunda carta aos Coríntios 3,18 vai dizer, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória. A transformação vem da contemplação da presença de Deus. Não é o poder que transforma, é o relacionamento que transforma. No Monte Sinai, o poder de Deus fez o monte tremer, mas foi a presença de Deus que fez o rosto de Moisés brilhar. Ele não desceu com força física, desceu com glória espiritual. Ele não desceu forte, mas desceu cheio da unção. Talvez você não tenha força, mas Deus vai fazer você esse mês andar na unção dEle, na presença dEle, com a graça dEle, que as pessoas ao olharem para você, vão dizer assim, ele não fez nada, mas só de você andar na presença dEle, você vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Quem conhece o poder de Deus faz milagres. Quem conhece a presença de Deus se torna um milagre. Ei, você é um milagre. O que Deus está fazendo na tua vida é para que você se torne um milagre. Você não só viva o milagre. Viver milagre é maravilhoso. Falar do carro, da casa, de tudo é maravilhoso. Mas agora nós vamos nos tornar um milagre. As pessoas vão olhar para mim e para você e vai dizer, você é um milagre. O poder te dá experiência. A presença te dá identidade. Ei, querido, eu não sei você,
Antigamente eu tinha vários preconceitos e traumas na minha vida. Hoje, as pessoas não me abatem. As pessoas não adianta querer me rotular. Não adianta querer colocar algo sobre mim, se eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus. Não adianta querer vir dizer, você é assim, você é assado. Não, querido, o mais importante é você saber quem é você em Cristo Jesus. As pessoas podem dizer, você falhou. Eu falhei, você colocou o verbo no passado. Falhei, mas não falhei mais agora que ando com Cristo. Porque quem anda com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo tem se feito novo. E quem quer viver o novo de Deus, anda na presença de Deus. Na presença de Deus tem milagre para a nossa vida. Na presença de Deus tem descanso para nós. E eu quero declarar, esse mês de novembro Deus vai trazer descanso para a tua alma. Deus vai trazer descanso para a tua casa. Deus vai trazer descanso para os teus negócios. Deus vai trazer descanso para a tua vida. Até no meio da adversidade, quando a adversidade se levantar, você vai entender a tua identidade em Cristo e vai dizer, nada vai poder me abalar, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e nada disso vai impedir, atrapalhar o que Deus tem para fazer na minha vida. Eu sei quem eu sou. Por isso eu encerro dizendo a você, quem conhece a presença não quer mais sair. Atos 4 verso 13, reconheceram que eles haviam estado com Jesus, o poder fez o coxo andar. Ei, eles chegam até aquela porta do templo Formosa. Lá estava um paralítico. Olha só, Pedro, um camarada que se esfriou. Pedro, um camarada que negou a Jesus, sim ou não? Mas ele tem um encontro com o Senhor. Deus muda a vida dele? Ei, porque antes da cruz ninguém se convertia. Depois da cruz só tem salvação. Aí tem mudança de vida, porque quando você entende a cruz, que é hoje à noite que nós vamos cear, quando você entende o poder da cruz, a cruz muda a sua vida. Pedro tem um encontro com aquele que esteve na cruz, mas mudou a sua vida. E aí Pedro chega na porta daquele templo e não diz para aqueles homens, ei, vocês estão vendo aqui poder sobre a minha vida? Não, ele diz, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, eu divido com você. Você acha que ele estava dividindo poder? Não, ele estava dividindo a presença de Deus. Porque quem tem presença de Deus cura, restaura. Põe aí para mim Isaías 61, por favor. Olha o que diz o texto de Isaías 61. É do Velho Testamento. Mas o que vale para nós, o próprio Senhor declarando, que ele também leu no Novo Testamento, dizendo que ele estava lá no templo, e ele abriu o livro de Isaías e declarou. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Presta atenção, se você tem o Espírito do Senhor, se você tem a presença do Senhor, uma das coisas básicas que você precisa agir, volta aí meu filho, esse aí não ajuda nada. Olha só, se você tem o Espírito do Senhor sobre você, uma das coisas que você vai entender, Ele te levantou para pregar boas, não é coisas velhas, é novidade de vida. E Deus não vai começar novidade de vida na vida dos outros, Ele vai começar na sua vida. Porque as pessoas vão testemunhar de quem é Cristo em você. Você vai pregar boas novas que é do Evangelho. Mas eu só posso pregar o Evangelho daquilo que eu vivo. Pregar boas novas. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração. Até quem está contrito, quem está com o coração perturbado, quando você chegar perto, a presença de Deus estando na tua vida, as pessoas serão libertas. Porque as pessoas serão restauradas a proclamar o ano aceitável do Senhor. Os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos. Pessoas que estão algemadas, aprisionadas, vão ser livres, porque a presença de Deus está em você. Eu não sei você, irmãos, mas tem aquele dia que você se arruma um pouco mais. É assim ou não é? Aí você se arruma um pouco mais e você sai, de repente alguém não fala nada.
Mas tem aquele dia que você sai com pressa, mas você orou, você consagrou, você buscou, você jejuou e você sai. Quando de repente você chega no lugar, a pessoa olha para você e diz: você tem algo diferente. Você carrega algo diferente. Ainda olha para você e diz: você é crente, né? Você acha que eles estão vendo em nós uma Bíblia na nossa frente? Eles estão vendo em nós a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus carrega a diferença. Por isso, a presença de Deus foi manifesta na vida de Pedro. E aquele homem, só de passar, a sombra dele curava. Você já reparou que a presença de Deus na tua vida, ainda hoje, pode manifestar a glória de Deus? Deus mudou, gente? Por que Ele ainda não continua fazendo? Porque esse homem aqui se julga incapaz. Esse homem aqui acha que nós não temos o direito, sendo que o mesmo Deus que libertou Pedro, um homem impulsivo, um homem que o negou, manifestou o poder sobre ele, dizendo: Pedro, agora eu habito em você, eu preciso de você. Deus também está dizendo: eu também preciso de você, igreja, para que o meu poder se manifeste. Por isso o Salmo 51:11 vai dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não chorou porque perdeu o trono. Davi chorou porque não queria perder a presença de Deus. Tem muita gente chorando porque perdeu alguma coisa, mas não chora porque a presença de Deus está longe dele. Tem gente que está vazio, mas não chora porque a presença de Deus falta sobre ele. Quem vive de poder teme perder o ministério, mas quem vive da presença teme perder o relacionamento. Eu não posso perder o relacionamento com Deus. É maravilhoso tudo, mas eu não posso perder a minha vida com o Senhor. E eu concluo dizendo a você: você pode sempre sentir o poder de Deus e continuar o mesmo, mas ninguém entra na presença de Deus sem sair igual. João 14:23. Se alguém me ama, ama o meu Pai e amará-lo, e viverá para ele, e faremos nele a sua morada. O poder passa por você, mas a presença permanece em você. Deus não quer mais te visitar, Ele quer habitar em você. Deus não quer apenas te tocar, Ele quer transformar a nossa vida. Deus não quer apenas te usar, Ele quer te possuir por completo e fazer de você uma casa cheia de glória, cheia da presença dEle. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, quantos aqui já sentiram o teu poder, mas ainda não conheceram a sua presença? Hoje, Senhor, eu quero mais do que nunca, não é emocionar ninguém, eu quero que pessoas sintam a tua presença sobre eles. Eu quero declarar, Pai, nós queremos ter um encontro real contigo. Eu quero sair desse lugar, Pai, de esconderijo e viver uma vida constante com o Senhor. Eu quero viver mais do que um toque. Eu quero ser um lugar da tua habitação. Senhor, usa-me. Mora em mim, habita em mim, restaura-me, abre os meus olhos espirituais, abre a minha visão espiritual, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Pai, é maravilhoso sentir o teu poder, mas não há nada melhor do que ter a tua presença. Senhor, eu não quero apenas sentir o teu poder, eu quero ter a tua presença comigo todos os dias. O Senhor prometeu isso, e o Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias de sua vida. Senhor, eu não quero ser uma múmia,
um zumbi. Não, Pai. Eu quero ser um corpo vivo de Cristo. Eu quero testemunhar de quem é o Senhor sobre a minha vida. Não quero apenas que o Senhor passe por mim. Eu quero que o Senhor fique em mim. Eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida. Eu quero ser a habitação segura do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, chega de relacionamentos frágeis. Chega, Pai, de relacionamentos domingueiros. Eu quero viver diariamente contigo. Eu quero declarar, Espírito Santo, eu quero a tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Você pode se colocar de pé e declarar esta canção? Tua presença é o meu prazer. Tua presença. 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 No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença, prazer. No santo, Só as vozes, declare. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Antes precisava de um véu, hoje o véu se rasgou. Antes precisava de um sacerdote, de ano em ano, para que pudesse perdoar os seus pecados. Hoje Ele nos fez sacerdote real. Antes você precisava de alguém para te levar até Ele. Hoje Ele quer ter acesso a você, para que mostre para você que eu e você temos acesso a Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Ele quer justamente dizer, você hoje não tem mais barreiras. Você hoje tem acesso ao teu Pai. E Ele só quer ter relacionamento contigo, mostrando para você que Ele continua te amando. Ele quer habitar em você, morar em você, viver em você, porque é diferente. Quando você entende isso, Pedro viveu tantos milagres ao lado de Jesus, mas não entendeu quem era Jesus. Precisou passar tudo aquilo que ele passou, negá-lo, para depois Jesus morrer, ressuscitar e falar para a mulher: olha, diga aos discípulos que eu ressuscitei. E a Pedro:
Porque Jesus estava dizendo: diga para ele que a minha presença vai até ele. Jesus prepara uma fogueira, prepara um peixe, lembra ele da cena que encontrou com ele, e traz Pedro para ter uma presença dele ao lado dele. E ali o Senhor restaura a sorte de Pedro. Assim também o Senhor quer restaurar a nossa sorte. Talvez você pensou: está tudo acabado na minha vida. Tudo que eu vivi nesse evangelho, tudo que eu vivi na igreja, o inimigo tentou colocar na tua mente. Não, quantas vezes você já foi usado. Ei, querido, nós somos usados pela misericórdia dele, mas é a presença dele que nos mantém de pé. Se estamos de pé, é porque a presença dele nos sustenta. E ele compreende as nossas fragilidades. Ele é Pai, ele é Senhor, e ele é quem nos perdoa. E ele está dizendo: filho, filha, eu quero hoje te pegar no colo. Eu quero demonstrar para você que eu não desisti de você. Eu tenho sandália nova, eu tenho roupa nova, eu tenho um anel novo, e ainda tenho bezerro cevado, porque vai ter festa na minha casa, porque a minha presença te basta. A minha presença te basta. Não são os acontecimentos da vida que vieram para tentar te roubar da minha presença. O pai não esperou dentro de casa. O pai saiu de casa e voltou de braços abertos, porque o pai te entende. E o pai quer te abraçar hoje, dizendo: ei, a única coisa que eu espero é que os meus filhos me entendam, que eu estou aqui de braços abertos para te pegar no colo. Eu vou te ajudar. O ano não acabou para você. Ainda tem muito de Deus para você viver esse ano. E não é só viver milagres, é viver na minha presença, é andar comigo, é entender o que eu tenho contigo, é entender o ministério que eu tenho na tua vida, é entender o que eu tenho para fazer sobre a tua história, para que o meu nome seja glorificado. Se você sente que você precisa desse abraço, eu convido você: sai do seu lugar. Eu quero hoje orar por você. Sai do seu lugar, eu quero hoje orar pela tua vida. Cadê os pastores, obreiros? Rapidamente, aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Há pessoas hoje aqui que estão precisando de um abraço. Há pessoas hoje aqui que estão precisando apenas de uma oração que vai mudar a sua história. Lembra do que eu te falei lá na porta? Que Deus iria falar com você, porque Ele te ama. Além das adversidades, a gente muitas vezes chega ali e mostra um sorriso, mas só Deus sabe o que a gente está passando por dentro. Muitas vezes a gente demonstra assim: está tudo legal, mas hoje Deus vai juntar os cacos. E Deus está dizendo: Ele é mestre. Só que Ele não pega caco e joga fora. Ele pega caco, Ele quebra e faz novo. Vaso novo. Um vaso para a honra e glória do nome dEle. Muitas vezes a vida nos quebra, mas Deus é capaz de nos restaurar. Ele vai te restaurar. Ele vai restaurar a tua sorte. Ele vai trazer paz para você. Ele vai trazer paz para você, paz para você, paz para a sua vida, paz para a sua vida, paz para a sua vida. Hoje o Senhor encerra ciclos de guerras. Sobre a tua história. E o Senhor manda o inimigo recuar da tua vida. O Senhor diz para você: filha, somente se posiciona diante daquilo que o Senhor tem para ti. Só busque a presença dEle. Só a presença dEle. Só a presença dEle. Ainda que as pessoas digam: nunca mais, eu não vejo mais isso na vida dela. Deus vê. O Senhor te restaura. Leandrão, tem uma nova história para você.
Você sabe o quanto Deus te ama. Você sabe quantas pessoas estão orando por você. Você sabe quantos pensamentos vieram sobre a sua mente. Quantas situações que vieram para tentar te tirar a paz. Mas Deus manda te dizer, está na hora de você andar com Ele. A decisão é sua, de você decidir hoje e dizer: Senhor, não é sobre religião que eu estou te falando, é andar na presença dEle, é decidir entregar a tua vida para Ele, é dizer: Senhor, eu sei que é só contigo, porque o que eu já vivi na minha vida, se eu contar a minha história, as pessoas não acreditam, e você até se questiona, por que você já passou tanta coisa na sua vida? Mas tem histórias que Deus precisa escrever, porque tem pessoas que através de você vão ver a presença de Deus, vão ver que os improváveis, assim como você e eu, Deus faz também. Você está diante de um improvável também, mas Deus é capaz de pegar o improvável e fazer algo grande, para mostrar que Ele tem poder sobre a nossa vida. E o que nós precisamos dEle é da sua presença. E eu não tenho como viver sem essa presença. Porque a gente quer tudo, irmão. A gente quer bênção, a gente quer milagre, a gente quer portas abertas, mas muitos não querem a presença de Deus. E hoje eu decidi, o que eu quero é a presença de Deus. Eu pergunto, os que estão aqui na frente, tem alguém aqui que quer a presença de Deus? A presença de Deus. Tem alguém que está no seu banco aí e ainda não decidiu por essa presença de Deus? E você quer decidir hoje por esta presença de Deus e dizer: Senhor, eu preciso essa presença de Deus na minha vida, eu preciso dessa presença de Deus comigo diariamente, constantemente, eu preciso, não tem condições mais de eu viver o natural, eu preciso viver a presença de Deus sobre a minha vida, eu preciso sair desse estado natural e viver a presença de Deus diariamente comigo, eu preciso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje pela manhã, se eu não me engano, foram 3 almas para o Senhor. 3 almas para o Senhor, porque onde você se torna habitação segura de Deus, o nome do Senhor é glorificado. E eu preciso que vocês entendam, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida, ou estava afastado, distante do Senhor, hoje é dia de voltar para Ele. Se você ainda não entregou a sua vida para Ele, hoje é dia de você entregar a sua vida para Ele, porque a nossa vida só muda com a presença dEle. Todos aqui, se você olhar, gente, ninguém aqui é bonzinho. Todos aqui só temos a presença de Deus conosco. O que mudou a nossa vida foi a presença de Deus. É essa presença que manifesta. E se você também estava fraco, desanimado, irmão, você estava precisando de ajuda, eu quero lhe dizer, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está precisando dessa presença mais de Deus na sua vida, você que está precisando mais que Deus faça algo sobre você, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar hoje, sai do seu lugar, vem aqui à frente, declara: eu estou precisando. Você que está precisando ser liberto de algo e você não está tendo força, você sabe o que o Senhor está falando contigo. Existem pensamentos que estão sobre a sua vida e você não consegue romper. Existem pessoas aqui que estão no vício e você não está conseguindo vencer esse vício, e o Senhor está dizendo: eu sou a presença que vai te dar força para você vencer. Você precisa sair desse estado, você precisa entender que você precisa mudar de vida, mudar de situação, e o meu nome ser glorificado sobre você. Você precisa entender que a minha presença é que pode se manifestar sobre você. É só a minha presença, é só a minha presença, é só a presença dEle que pode mudar a sua história, é só a presença dEle que vai mudar o seu casamento, é só a presença dEle que vai mudar a sua história financeira, a sua história, meu irmão, pessoal. Esse sentimento que está dentro de você é a presença dEle que vai glorificar o nome dEle sobre a tua vida. Declare isso, declare. A presença é o meu prazer, tua 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 presença
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Nos santos, a fumaça me esconde, só seus olhos que veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Coloque a mão no teu coração. Peça a Ele que a presença dEle jamais saia da tua vida. Peça a Ele que você viva na presença dEle continuamente. Peça a Ele, diga: Senhor, eu preciso de Ti. Se eu estou vivo, se eu estou de pé, se eu estou respirando, é porque o Senhor, é a Tua presença que me sustenta, é a Tua presença que me alimenta, é a Tua presença que me mantém vivo, é a Tua presença. Ore. Talvez você veio aqui e está sentindo algo. Eu quero te dizer, a presença dEle pode te curar hoje aqui também. A presença dEle vai te trazer descanso. Se tinha algo que estava te perturbando, trazendo ansiedade, estava trazendo aí, irmão, desconforto sobre a tua vida, eu quero declarar que hoje, dia 2 de novembro, a partir de hoje, Ele vai trazer descanso sobre a tua vida. Eu declaro, esse mês de novembro será mês de descanso em Deus. Quanto mais você pregar a presença dEle para você, mais a glória dEle vai se manifestar sobre a tua vida. Ore agora, fale com Ele agora, diga: Senhor, é só a Tua presença. Vamos orar, evangelista Wesley, vamos orar nesse momento. Coloque a mão no teu coração e você vai orar agora e declarar. Você vai declarar: Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu toque. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos, meu Deus, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus e não há outro sobre nós. Te agradecemos porque até aqui, Senhor, as Tuas misericórdias nos alcançou. Pai querido, se alguma coisa, ó Deus, impediu, ó Deus, o relacionamento, Deus, entre nós, Senhor, nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão, ó Deus. Se algo, ó Deus, impede, Senhor, se algo, ó Deus, impediu, se algo, ó Deus, por algum motivo, ó Deus, tem te afastado, ó Deus, da convivência, Pai, hoje nós te entregamos a chave, Senhor, da nossa casa. Nós te entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, a chave da nossa vida. Nós te entregamos nas Tuas mãos, Senhor, a chave, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, venha ter livre acesso, ó Deus, até, ó Deus, tudo que o Senhor precisa fazer. Que o Senhor faça, Deus, e faça da Tua maneira. Meu Pai, nós, ó Deus, estamos aqui diante da Tua presença para te pedir, Senhor, nos perdoa, Senhor, se alguma coisa impede, ó Pai, ou impediu, nos perdoa, Pai querido. Ó Senhor, nós te apresentamos aqui, ó Deus, essas pessoas que vieram à frente, a Tua igreja, Deus santa, que está nesse lugar, e te convidamos, Senhor, para que a manifestação da Tua graça possa vir, ó Deus, vir com peso de glória sobre as nossas vidas. Assim nós te apresentamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu pergunto: alguém ainda não sai? Alguém que está aqui na frente quer entregar a sua vida para Jesus? Você ainda não fez isso? Você quer levar a presença dEle com você hoje? E você quer entregar a vida dEle para Jesus? A sua vida para Jesus? Você está aqui na igreja hoje, quer hoje voltar para o Senhor, você estava afastado? Esse é um momento oportuno para que isso aconteça. Não há nada melhor. Não é viver na igreja. Frequentar uma garagem não vai fazer de você um carro. Frequentar uma igreja não vai fazer de você um crente, um filho de Deus. Para ser filho, a Bíblia vai dizer que se você precisa confessar com os seus lábios e crer que Ele é Senhor da tua vida. E isso um dia eu precisei fazer. Eu falei: Senhor, será que o Senhor vai me aceitar do jeito que eu estou? Ele não está chamando você para estar perfeito. Ele está chamando você para ser perfeito, para andar com Ele. Porque a gente só se torna perfeito andando com Ele.
E não é aqui, vai ser na glória, porque aqui a gente vai estar todos os dias sendo trabalhado. Mas é quando a gente entrega a nossa vida a Ele que a presença dEle se manifesta em nós. Eu pergunto mais uma vez, alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão direita. Amém, tem uma amada irmã ali. Amém, tem um amado irmão aqui. Vem aqui à frente, vem aqui pertinho, isso. Isso. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, qual é o seu nome? Letícia. Tem alguém que quer hoje voltar para o Senhor? Estava distante? Você achava que a presença de Deus foi embora da tua vida? E hoje você quer voltar? Gente, não há nada melhor. Só sabe isso. Eu não sei você, mas eu lembro do dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. A gente olha e acha que isso... Meu Deus, a gente olha e fala assim, está todo mundo me olhando. Gente, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como valeu a pena. Eu lembro do dia que eu me batizei e falo, Senhor, como é bom poder te servir. Como é bom poder ser chamado de filho. Letícia e Léo, não há nada melhor. Vocês hoje estão saindo de criatura de Deus para serem filhos de Deus. E sabe o que é melhor? Vocês também estão ganhando uma família que também vão passar a orar por vocês e a cuidar de vocês. E essa é a família de vocês. Olha para trás ali para vocês verem, ó. Essa é a família que nós agora temos um compromisso de estar com vocês e andar com vocês. Aqui não tem ninguém melhor. Somos pessoas que chegaram igual a vocês, frágeis, precisando dessa presença. E quanto mais a gente se envolve com Ele, mais nós nos tornamos apaixonados por Ele. Levanta a mão direita de vocês comigo e diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. Peço, Senhor, perdão. Escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou chamado seu filho, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Pai, nós abençoamos a vida desse homem e dessa mulher. Pai, eles não estão entregando a vida deles para nós, eles estão entregando a vida deles para o Senhor. Sabe o que está acontecendo, Pai? O Senhor vai habitar na vida deles a partir de hoje. O Senhor entra na vida deles. Pai, o que é melhor? O Senhor vai ajudá-los e vai mostrar o seu cuidado para com eles a cada dia, para que o teu nome seja glorificado. Eu declaro, Pai, o Léo é teu filho, a Letícia é tua filha, e eu declaro descanso sobre essas famílias, em nome de Jesus. A igreja está feliz. Léo, a presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Amém. Deus abençoe, Léo. Ali, Léo, ó, tem um pessoal querendo. Você pode declarar isso?